O tratamento da obesidade, ele se baseia na mudança de estilo de vida, né, que inclui uma reeducação alimentar e a prática de exercícios físicos. E a gente tem algumas opções de medicamentos que podem estar indicados contribuir para esse processo. O fato é que a gente sabe que tratar a obesidade é um grande desafio, a gente tem dificuldade, né, para tratar, a gente tem poucas opções de tratamento medicamentoso, e dentre as opções que a gente tem um grande número de pacientes que podem não responder a esse tratamento, até porque o tratamento da obesidade ele está sempre atrelado à questão da mudança no estilo de vida, né? Que é a mudança da alimentação e o combate ao sedentarismo, né? Vamos chamar assim. Então, a gente vive um grande desafio, aliado ao fato de que é uma condição cada vez mais frequente, né? Então, assim, a gente tem vivido esse grande desafio aí. E o que a gente tem de opção para tratar um indivíduo com obesidade aqui no nosso meio, no Brasil? A gente tem a liraglutida, droga que pode ser usada no tratamento. A Anvisa liberou o uso da liraglutida em adolescentes. Até então, até 2020, até mais ou menos agosto de 2020, a gente tinha a opção da liraglutida para pacientes adultos a partir de 18 anos. E aí a gente passou a ter também a opção aqui no Brasil, né, de usar a liraglutida em adolescentes a partir dos 12 anos, desde que cumpram critérios também, né, relacionados à obesidade. Naqueles pacientes que têm IMC acima de 30, que seriam aqueles pacientes considerados obesos, né, que é então no Brasil a liraglutida. A gente tem também, como é que chama? Esqueci o nome. Tô meio doida hoje, tô meio pirada. A gente tem o Orlistat e a gente tem aqui no Brasil a sibutramina. A sibutramina tem uma série de restrições, então é para um subgrupo específico de pacientes, né, que não tenham nenhuma contraindicação para o uso medicação. E daí, o que acontece? Então, assim, a gente tem poucas opções e isso traz uma dificuldade a mais no nosso manejo, né, dos pacientes obesos. E a gente sabe que a obesidade está associada a risco cardiovascular, a risco de malignidades, diminuição da qualidade de vida por restrições articulares, de locomoção, enfim, é uma série de complicações, né, que vêm associadas à obesidade. Então, assim, a gente encontrar uma boa forma de fazer o tratamento, né, a gente possa alcançar maiores taxas de eficácia, é algo que a gente vem perseguindo, né? Que a ciência médica vem perseguindo, porque realmente é um objetivo importante. Muito bem, dito isso, eu falei que uma das opções que a gente liraglutida, né? E a liraglutida, ela é um análogo do GLP-1. Então, se a gente vai falar agora da semaglutida, então a semaglutida também é um análogo do GLP-1. E daí, a semelhança da liraglutida, a semaglutida também é uma droga que é utilizada no controle glicêmico de pacientes diabéticos e também para a redução do risco cardiovascular em pacientes diabéticos. Então, essas duas indicações, né, elas já existem, a gente tem essa droga aqui no Brasil, a semaglutida, que é usada para essas duas indicações. Acontece que, com o uso da semaglutida, a semelhança do que também aconteceu com a liraglutida, o que se observou foi que, com o uso dessas drogas em pacientes diabéticos, havia uma redução do peso corporal. E daí, isso é que justificou-se pensar na indicação dessa droga para o tratamento da obesidade. E aí, o que acontece? A liraglutida foi a primeira, né, então, e daí hoje a gente já tem a indicação e a autorização para o uso, né, da liraglutida, como eu comentei no início, e a liraglutida é uma droga administrada pela via subcutânea uma vez ao dia, né, de uso diário. A semaglutida também, que é uma droga mais nova, né, em comparação com a liraglutida, ela surgiu depois, ela também começou a ser investigada para a possibilidade de ser uma
alternativa para tratamento da obesidade em pacientes não diabéticos, ou seja, com uma nova indicação para tratar as pessoas com diabetes. Então, a gente já tinha, assim, né, um feeling, né, vamos dizer assim, que a semaglutida poderia ser útil no tratamento da obesidade. Mas, agora, a gente tem dados científicos relacionados a isso. Esse estudo, né, que avaliou a eficácia da semaglutida no tratamento da obesidade, ele foi publicado ontem na New England. É parte, né, da investigação da indústria, né, que produz o semaglutida, e está avaliando a eficácia dessa droga no tratamento de obesidade. E aí eles denominaram, né, o estudo global como o estudo STEP, né? Seria o do tratamento da semaglutida em indivíduos com obesidade. Bom, beleza. E daí o que esse estudo mostra? É interessante que, assim, uma grande diferença entre a liraglutida e a semaglutida é que a semaglutida é de administração dose semanal. Então, ela tem uma comodidade posológica, né? Se a gente comparar com a liraglutida, que o paciente precisa fazer as injeções diariamente, né? É aplicação subcutânea, mas é diária. E a semaglutida é de uso semanal. Semaglutida também, né? Então, é um análogo do GLP-1. E daí, o que esse estudo foi, né? O desenho desse estudo. Esse estudo foi assim, ele envolveu 1.961 pacientes com obesidade, né, com IMC maior do que 30, e daí ele dividiu essa população, né, de indivíduos em um grupo que recebeu a semaglutida em injeção subcutânea semanal na dose de 2,4 miligramas. E a outra metade, o outro grupo, foi o grupo que recebeu placebo. Ambos os grupos também foram submetidos a mudanças no estilo de vida, né? Reeducação alimentar e prática de exercício físico. E daí, o que aconteceu? Eles analisaram por 68 semanas da medicação. Então, foi um segmento superior a um ano, né? Quase um ano e meio, vamos dizer assim. E daí, o que esse estudo mostrou, né? Qual foi o resultado principal? O que o estudo mostrou, basicamente, foi que a mudança, né, do peso corporal em comparação com o basal, quer dizer, antes de iniciar o estudo, foi de, ao final das 68 semanas, né, quer dizer, no grupo que usou semaglutida, houve uma perda de média de 14,9% no peso corporal, enquanto que no grupo que recebeu placebo, a perda de peso média com 68 semanas foi de 2,4% do peso corporal. E daí, se a gente olha com um pouco mais de detalhe, né, esse resultado foi estatisticamente significativo. E se a gente olha o resultado com um pouquinho mais de detalhe, no grupo de indivíduos que recebeu a semaglutida, houve um número maior de participantes que tiveram redução maior de participantes que obteve uma perda de peso de pelo menos 5% do peso corporal no grupo semaglutida, quando comparado com o grupo placebo. Né? E por que 5%? Porque a gente usa esse número como um parâmetro, quer dizer, sempre que a gente vai testar a eficácia de uma droga no tratamento da obesidade, a gente utiliza o critério de perda de 5% do peso corporal, um resultado de eficácia. Então, e aí, nesse estudo, o que aconteceu? Pelo menos 5% de perda, né? Porque a perda média foi 14,9%. A gente desmembrando, né? Analisando dentro dos subgrupos, daí pelo menos 5%, 86% dos pacientes que receberam semaglutida versus 31% dos pacientes que receberam placebo. Olha, para você ter uma ideia, 86% são 1.047 pessoas, de um total de 1.961, né? Lembra? E isso também foi avaliado para quem perdeu pelo menos 10% do peso corporal, que foi 69% dos participantes
do grupo da semaglutida versus 12% do placebo. Então, assim, foi significativo nos vários estratos. Quem perdeu 15% do peso corporal ou mais foi 50% do grupo semaglutida versus 4,9% do grupo placebo. Tanto assim, os resultados foram expressivos, né? Mostrando realmente uma eficácia no tratamento com a semaglutida. Em relação a efeitos adversos, os efeitos observados com o uso da semaglutida foram náuseas e diarreia, foram os principais efeitos e que foram transitórios na maioria dos pacientes. Esses resultados, eles apontam para uma indicação, né, da semaglutida no tratamento da obesidade como uma nova ferramenta dentro da abordagem dessa condição, né, da obesidade. Agora, é lógico que, assim, estudos como esse são os estudos que embasam, por exemplo, a aprovação pelo FDA, a aprovação pela Anvisa. Isso ainda não aconteceu, mas a importância da gente estar antenado, né, estar ligado e acompanhando isso tipo assim, estar na vanguarda, né? Então, assim, é possível que num futuro próximo, né, a semaglutida seja aprovada para tratamento da obesidade, tanto para sua atuação prática, né? Então, veja bem, se você está atendendo pacientes com doenças endócrinas, se você está nesse contexto, se você pretende ter o título de especialista em endocrinologia, você precisa estar acompanhando quais são as ferramentas, o que tem de novo, o que está por vir para tratamento da obesidade, por exemplo, que é o que a gente está conversando hoje. E aí, assim, quem vai fazer a prova de título de especialista, o grande objetivo da prova do TIM é avaliar se o candidato está realmente apto, se ele realmente conhece a especialidade, se ele está por dentro, se ele está atualizado. Então, por isso, esses temas vão sempre aparecer. Então, assim, se você quer ser aprovado na prova de título, você precisa estar por dentro das coisas. Você tem que saber o que está acontecendo, quais as novidades, o que está por vir, como eu falei, né? Não só o que já chegou, mas o que está por vir. E a prova do TIM, ela gosta muito de cobrar isso, porque ela realmente quer medir se o candidato está por dentro das novidades. Então, assim, independente de aonde você esteja nessa trajetória, prestar a prova de título, né, a prova do TIM. Então, se você está começando o seu caminho, você está começando a atender pacientes com doenças endócrinas, você precisa conhecer todo o espectro, né? Por exemplo, você atende um paciente obeso, você tem que conhecer o espectro, né, de possibilidades. Se você já está prestes a fazer a prova de título, você tem que conhecer o espectro, tem que conhecer as atualidades, porque vai estar lá na prova para você. Independente de você estar atuando na prática, né, atendendo pacientes com doenças endócrinas, ou se você está já na fase final de preparação mesmo, vai fazer a prova esse ano, a prova do título, de toda forma você precisa, né? Você precisa conhecer as atualidades. Então é por isso que a gente está aqui. Na verdade, a gente está aqui para te ajudar nisso, para te mostrar o que há de novo, para te mostrar as curiosidades, as atualidades, né? Revisitar temas também, enfim, com o objetivo de te ajudar a trilhar esse caminho até se tornar endocrinologista e endocrinologista de excelência, não é simplesmente meia boca, não. Se você está querendo um esqueminha, entendeu? Para você, não, peraí, eu quero um caminho fácil aqui para eu sair com meu título na mão, é melhor você não me seguir, porque não é a ideia. Então, mas se você quer realmente construir, né, uma carreira e se tornar um endocrinologista de excelência, de elite, então é aqui mesmo, você está no lugar certo. É um paralelo entre o que está chegando e o que já existe, entre o que é a novidade e o que a gente já tem. Então, assim, é até uma oportunidade, quando você vê algo novo, né? É até uma oportunidade de você entender melhor o que já
já existe, o velho, vamos dizer assim, né? Então, assim, essa é uma oportunidade mesmo de ter uma visão mais global de um tema, né? De ter uma visão mais completa e também mais profunda. Então, a semaglutida deve estar chegando aí uma aprovação oficial aí para o tratamento da obesidade em um futuro próximo.